Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Nessa fase atípica aí das nossas vidas, né? Esse isolamento social é um momento que se faz necessário, né? Até por conta do vírus que se espalha no nosso país, né? Então, é de fundamental importância, né, que nós estejamos nesse isolamento. Mas não é porque estamos isolados que vamos deixar de ter nossas aulas. Não é isso? Então, a gente, a partir de hoje, nós vamos manter contato através das aulas online. Você aí, eu aqui, mas juntinhos para podermos prosseguir com o nosso processo pedagógico. Tá bom? Bem, nós vamos iniciar nossa aula falando sobre a Revolução Industrial. Tá certo? Então, lá no livro de vocês, nós vamos lá na página 20, página 20. A partir da página 20, tá? Revolução Industrial, nós vamos ver o que foi o que significa esse conceito, né? Revolução Industrial. Então, vai da página 20 à página 41, tá certo? Da página 20, minto, 41 não. Da página 20 à página 39, beleza? Página 41 já é iluminismo. Então, da página 20 à página 39, nós vamos falar sobre Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Revolução, nós já sabemos o que é, né? O que é revolução? O quê? O que, Vitória? Você falou? Revolução Industrial? Muito bem. Revolução seria uma forma de mudança, né? Uma mudança que ocorreu na forma de produzir os bens. Tá certo? Teve-se uma necessidade de modificar a forma de produzir os bens. Então foi feita uma revolução, tá? Olha só. A revolução industrial, ela começa quando as cidades, né, vão prosperar, vai haver um renascimento das cidades, as cidades prosperam, né? Então é muita gente querendo comprar, né, produtos, e os produtos não são fabricados de forma rápida. Por quê? O trabalho, a princípio, ele é um trabalho artesanal. O que é o trabalho artesanal? É o trabalho feito pelo artesão. Tá? Uma pessoa, em sua oficina, produzia um tipo de bem. Por exemplo, eu tinha a minha oficina que eu produzia roupas. Eu fazia roupas, eu era alfaiate, costureiro, né? Então, a minha oficina seria para confeccionar roupas. Olha só como que era a coisa. Chegava uma pessoa para me encomendar, por exemplo, uma camisa, né? Então a pessoa ia falar: eu queria uma camisa que fosse com gola, que não tivesse manga, assada, cozida, frita. Eu, como dono da minha oficina, como o artesão, iria pegar a minha fita métrica, medir o corpo da pessoa, né? Compraria o tecido, cortaria o tecido, costuraria o tecido, embalaria o tecido e entregaria, após a camisa ficar pronta, à pessoa que me encomendou. Viram? Eu, sozinho, fiz tudo. Eu comprei o tecido, cortei o tecido, costurei o tecido, coloquei o tecido na embalagem e entreguei o tecido à pessoa que me encomendou. Esse é o trabalho artesanal. O trabalho artesanal, ele é feito, então, na oficina por uma só pessoa. Tá certo? Como a demanda de pedidos foi crescendo, eu, o artesão, senti a necessidade
de chamar meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu irmão, para trabalharem comigo na minha oficina, para me ajudarem a fazer as roupas com mais agilidade. Então, a partir desse momento, eu comecei a dividir o trabalho na minha oficina. Quando eu dividi o trabalho na minha oficina, eu deixei de ser a única pessoa que fazia todo o trabalho. O trabalho deixou de ser, então, artesanal. O trabalho passou a ser manufatureiro. Manufatureiro. O que é o trabalho manufatureiro? É o trabalho que é realizado numa oficina por mais de uma pessoa, por várias pessoas, geralmente da mesma família. Que oficina é essa? Oficina seria um galpão na minha casa, a garagem na minha casa seria a minha oficina, tá certo? Então, o trabalho deixa de ser artesanal e passa a ser manufatureiro. O trabalho artesanal é o trabalho feito por uma só pessoa. O trabalho manufatureiro, ele vai ser realizado por várias pessoas. E vai existir a divisão agora de trabalho. Eu recebo a pessoa que vai me encomendar a camisa. O meu irmão vai comprar o tecido. O meu filho vai costurar, vai cortar o tecido. Minha mãe vai costurar o tecido. Meu pai vai entregar a camisa. Cada um na minha oficina vai ter uma função. Isso é a divisão de trabalho, tá? Cada um tendo uma função na oficina. Então, o trabalho deixou de ser artesanal e passou a ser manufatureiro. Os instrumentos, né, que se utilizava nessa época da manufatura para realizar o trabalho eram máquinas simples. Tesoura, alicate, agulha, né? Máquinas simples. Não existiam ainda nenhum tipo de máquina mais moderna. Tá certo? Só que os pedidos continuaram aumentando. E a oficina não dava conta de entregar os produtos para a sociedade. O que é que os burgueses, então, fizeram? Bem, quem são os burgueses? Os grandes comerciantes. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Estão sabendo tudo. Então, olha só. Os burgueses são os grandes comerciantes. Os grandes comerciantes, vendo, né, aquela falta de produtos para que as pessoas pudessem comprar, tiveram uma ideia. A Inglaterra, na época, era um país que tinha dinheiro, muito dinheiro. Eles fizeram, então, o quê? Porque a Revolução Industrial, ela se dá, em primeiro momento, na Inglaterra. Beleza? Bem, então o que esses burgueses fizeram? Eles começaram a comprar máquinas, ou produzir, né, produzir máquinas que fossem movidas a vapor. Isso mesmo, vapor. Na época não tinha ainda eletricidade. As máquinas eram movidas a vapor. E essas máquinas movidas a vapor começaram então a chegar na Inglaterra e produzir os bens que a sociedade desejasse. Vejam só, o tempo que o artesão ou a pequena empresa, a pequena oficina levava para produzir uma peça, uma camisa, a máquina, nesse mesmo tempo que o artesão ou a manufatura produzia uma camisa apenas, a máquina produzia 1000 camisas. Então, a máquina produzia em larga escala, era muito rápida, né? Como é nos dias de hoje. A gente vai comprar camisa na rua, por exemplo, né? A gente chega numa loja
escolhe o modelo, escolhe o tamanho, escolhe a cor da camisa e leva a camisa que tiver ao nosso gosto, que cair melhor no nosso corpo, né? Por exemplo. Então, a industrialização ajudou muito a sociedade, tá certo? Fora os avanços tecnológicos que ela contribuiu para isso, né? Por exemplo, nós hoje utilizamos o celular. Eu estou falando com vocês agora, dando aula de casa, vocês na casa de vocês, é graças a essa revolução que nós tivemos lá atrás, tá certo? A Revolução Industrial. Então, olha só, muitas coisas boas a Revolução Industrial trouxe para a vida do ser humano, trouxe nas nossas vidas. Coisas tão importantes que até os dias de hoje nós utilizamos, né? Acesso a celular, a internet, ar-condicionado, e por aí vai. Todos esses avanços tecnológicos a gente agradece à Revolução Industrial, beleza? Mas a Revolução Industrial, ela não trouxe só coisas boas, tá? Por exemplo, a Revolução Industrial, como ela produzia muitas peças ao mesmo tempo, ela tomou o lugar de muitos empregados. Então, os donos das fábricas, agora, né, eles começaram a demitir as pessoas. Por quê? Porque as máquinas iriam fazer o papel do trabalho humano. Então, se eu era dono de uma fábrica e eu adquiri uma máquina movida a vapor, eu tinha 5 empregados, eu mandava 3 embora, só ficava com 2, porque o resto a máquina ia fazer para mim. E eu ia ter mais lucro. Fora isso, as pessoas, nesta época, não tinham direito à hora de almoço, por exemplo. As pessoas tinham que comer de pé. Geralmente elas trabalhavam de pé, de frente para as máquinas, ó, desta forma, né? As pessoas trabalhavam. Dava a hora de almoço, elas abaixavam, mas não sentavam não, tá? Pegavam a marmitinha, tiravam a marmitinha da bolsa e comiam de pé. Comiam, acabavam de comer, guardavam a sua marmitinha na sua bolsa e voltavam de pé trabalhando. Não existia hora de almoço. Não existia férias. Não existia descanso semanal. Sábado, domingo, as pessoas trabalhavam. As pessoas trabalhavam por dia de 14 a 16 horas. Vocês sabem quantas horas a lei diz que nós temos que trabalhar hoje? Hoje, nos dias de hoje. Diariamente, nós temos que trabalhar quantas horas? 8 horas, parabéns. 8 horas. Além disso, se alguém trabalhar além disso, o patrão tem que pagar hora extra. Beleza? Naquela época, não. As pessoas tinham que trabalhar até 16 horas por dia. E não podiam reclamar. Porque se reclamasse, perdiam o emprego. Sabe por quê? Porque tinha um monte de gente que queria emprego, que estava desempregado. Então, qualquer reclamação que o trabalhador fizesse, o patrão mandava embora e contratava outro, botava no lugar. Às vezes, as pessoas até ofereciam trabalhar por um salário menor do que aquele que o trabalhador que estava contratado na fábrica fazia e ganhava. Por exemplo, se eu trabalhasse na fábrica e ganhasse R$1.000, chegaria uma outra pessoa, chamaria o dono da fábrica e falaria assim: se o senhor me der um emprego no lugar dele, o senhor pode me pagar apenas R$500 e eu faço a mesma coisa que ele faz. O que o patrão fazia? Me mandava embora e contratava o outro que ele iria pagar menos. Eu falei para vocês que a carga horária era excessiva. As pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Com isso, as pessoas tinham que procurar moradias próximo às fábricas. Por quê? Porque elas gastavam menos tempo de casa até chegar às fábricas.
Dessa forma, então, as pessoas tinham que morar, residir próximas às fábricas, porque elas gastavam menos tempo para chegar às fábricas, tá? Já que a carga horária de trabalho era imensa. Elas trabalhavam 16 horas por dia. O dia tem 24 horas, né? Sobravam apenas 8 horas para elas chegarem em casa, fazer comida, que elas tinham que levar para o trabalho no dia seguinte, arrumar a casa, cuidar dos filhos, né, dar atenção ao marido ou à esposa e assim sucessivamente. Então, as pessoas geralmente começaram a fazer o quê? Elas formavam grupos, alugavam galpões próximos às fábricas e ali nesses galpões elas dividiam o aluguel, porque o aluguel também era muito caro, era muito alto. Então, as pessoas começaram a se organizar em grupos, alugar alguns galpões ou alguns espaços. Muitas vezes, esses espaços não detinham de banheiro, as pessoas tinham que fazer cocô e xixi fora de casa, não tinha lugar para tomar banho, então proliferava doenças de pele, piolho e algumas coisas mais, né? Por conta da alta carga horária que eles tinham, as más condições de trabalho que eles sofriam. Além de as mulheres trabalhavam iguais aos homens. Elas realizavam os mesmos trabalhos que o homem realizava. Se a mulher tivesse que descer para extrair carvão numa mina, elas desciam. Elas iam até as minas de carvão para extrair carvão. Elas pegavam pesado também, trabalhavam duro na oficina. Eram exploradas assim como os homens ou mais. Mais exploradas por quê? Se o homem ganhasse, um exemplo, R$ 1.000 para realizar o trabalho X, e a mulher fosse contratada para realizar o mesmo tipo de trabalho que o homem estava realizando, o patrão pagava menos 3 vezes a mulher para realizar o trabalho que o homem realizava. Se o homem ganhasse 1.000, a mulher ia ganhar R$320, R$350. Tá? Então, havia, né, essa exploração no trabalho da mulher. Outra exploração da mulher. A mulher, quando ganha neném, nos dias de hoje, ela tem direito à licença maternidade, à licença amamentação, algumas empresas dão, né? Naquela época, a mulher ganhava neném hoje, daí a 2, 3 dias, ela tinha que estar de volta ao seu trabalho. Porque se ela não estivesse de volta, outra pessoa assumiria o seu lugar. Ela perderia o emprego. Se as pessoas chegassem atrasadas, perderiam o emprego. Porque tinha muita gente querendo o emprego na época. Então, as pessoas não podiam faltar, não podiam chegar atrasadas, não podiam reclamar, não podiam nada, porque qualquer motivo era motivo para ser dispensada. Outra coisa importante, as crianças iam para a escola? Não. As crianças, filhas dos trabalhadores, iam para as fábricas também. A mulher ganhava o bebê, já levava, daqui a 2, 3 dias, levava direto para a fábrica, ficava lá com ela. Sabe o que o patrão dizia? Eu estou fazendo um favor para você de ter o seu filho aqui na fábrica. O filho está perto de você porque eu sou bonzinho. Eu, dono da fábrica, sou muito bonzinho e deixo você trazer o seu filho para a fábrica. E aí, quando essas crianças cresciam um pouquinho, 2, 3 anos, elas começavam também a trabalhar. Sabe como? Limpando as peças das máquinas. É isso aí. Elas colocavam as mãozinhas lá dentro das máquinas, limpavam as peças lá dentro das máquinas, porque a mãozinha da criança é menor, né? Então, cabia colocar lá dentro das máquinas. E se acontecesse algum acidente, a culpa era da criança. E vocês acham que não acontecia? Acontecia muito. As crianças, de repente, estavam com a mão lá dentro, algum adulto não via, ou uma outra criança não via, ia lá, ligava a máquina e a mão da criança...
a máquina comeu a mão da criança. E a criança ainda era castigada, tá? Além de ter perdido a mão, ainda era castigada porque tinha cometido um erro. Então, a gente viu agora, acabou de ver, a parte ruim da Revolução Industrial. Além disso, dessas más condições de trabalho, as fábricas lançavam direto ao ar e direto nos rios os seus dejetos. Então, poluía o ar e poluía os rios. Existiu a poluição do ar e dos rios por conta dessas fábricas despejarem diretamente, lançarem diretamente os dejetos delas. Beleza? Bem, como nós falamos que as condições de trabalho eram precárias, né? Os trabalhadores começaram a ficar revoltados. Na época não existiam sindicatos, mas os trabalhadores se revoltaram. Os trabalhadores, então, adentraram as fábricas e meteram o pau nas máquinas. Pum, 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 quebraram as máquinas todas. Essa revolta dos trabalhadores pelas máquinas foi chamada de ludismo. 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 Foi a revolta dos trabalhadores sobre as máquinas. Não adiantou nada. Os donos das fábricas pegaram esses trabalhadores revoltosos, alguns eles prenderam, outros mataram, e as fábricas continuaram fazendo a mesma coisa com os seus trabalhadores, explorando a mulher, explorando a criança, explorando o homem. E os trabalhadores, então, disseram, nós temos que fazer alguma coisa, não podemos aceitar essa situação. E começaram a escrever cartas ao parlamento inglês. E essas cartas chegaram às mãos dos parlamentares. Nessas cartas estavam as reivindicações da classe trabalhadora, do proletariado, né? Que era assim eles eram chamados, proletariado. Então, o proletariado envia ao parlamento essas cartas reivindicando melhores condições de trabalho nas fábricas. Essa revolta foi chamada de cartismo. Cartismo, então, foi quando os trabalhadores reivindicaram ao parlamento melhores condições de trabalho para a sua classe. Tá? Os trabalhadores que eram tratados agora como proletariado. Beleza? Bem, então nós temos aqui, eu fiz para vocês, um comparativo. Né? Nós estamos falando agora da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, nós tivemos como fonte de energia o vapor. Mais tarde, nós vamos ter a segunda Revolução Industrial, né, que vai se dar no século XIX e XX. Nós estamos falando do século XVIII, a meados do XVIII ao século XIX, mais ou menos. Tá? E depois vamos ter uma outra Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e agora nós já estamos na Revolução 4.0, né, que a gente vai ver isso em geografia. Tá? Revolução 4.0. Bem, mas aqui eu fiz um quadro comparativo, olha só, da primeira e da segunda Revolução Industrial. Então, o período da primeira Revolução Industrial, século XVIII e XIX. A segunda Revolução Industrial, século XIX e XX. A fonte de energia utilizada na primeira Revolução Industrial, o vapor. As máquinas se moviam através do vapor. Até mesmo nessa época, se teve as locomotivas a vapor, né? Foram criadas as locomotivas a vapor. Voltando. A segunda Revolução Industrial, nós tivemos como fonte de energia a eletricidade. Matéria-prima na primeira Revolução Industrial, carvão e ferro. Na segunda Revolução Industrial, aço e petróleo. Beleza? E temos também as invenções.
Quais foram as invenções que nós tivemos na primeira Revolução Industrial? Então, nós podemos falar como invenção da primeira Revolução Industrial: o barco a vapor, a locomotiva a vapor, a máquina de fiar, fiava e fazia tecidos. Na segunda Revolução Industrial, nós podemos dizer que nós tivemos o motor a combustão, o automóvel, o telégrafo, que era um meio de comunicação muito utilizado na época. Tá? Então, gente, só para a gente agora voltar um pouquinho do que foi a Revolução Industrial. Então, o que foi essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que impactou a economia, a política e as sociedades em todo o mundo durante a segunda metade do século XVIII e quase todo o século XIX. Obviamente, essa Revolução Industrial tem início na Inglaterra, tá certo? A Revolução Industrial ela tem início na Inglaterra. Depois ela se espalha para todo o mundo, mas ela inicia lá na Inglaterra, depois das Revoluções Gloriosas, beleza? Essas transformações relacionam-se diretamente à substituição do trabalho artesanal, que utilizava ferramentas, pelo trabalho assalariado, em que predomina o uso das máquinas. Então, a partir da Revolução Industrial, o homem começa a receber salários, ele é pago para ele trabalhar, né? Teve início na Inglaterra, então a Inglaterra ela é pioneira na Revolução Industrial. Por que ela teve início na Inglaterra? Por vários motivos. Primeiro, a Inglaterra possuía grande quantidade de matéria-prima para a indústria têxtil, né? Principalmente lã e algodão. O que é a indústria têxtil? Indústria têxtil é aquela que faz roupas, produz tecidos. Tá? Então, como a Inglaterra ela era rica em lã e algodão, né? A quantidade de matéria-prima era grande, então iniciou-se lá por isso. A Inglaterra tinha mão de obra abundante. Então, os centros urbanos, bastante mão de obra sobrando, foi outro fator que levou a Inglaterra a ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Outro fator, abundância em minérios, como carvão e ferro. A Inglaterra era rica em carvão e ferro, beleza? E a Inglaterra, além de ser rica em carvão e ferro, ela tinha uma marinha altamente desenvolvida. Tá? Outro fator que levou o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, o capital investidor para o desenvolvimento industrial. Ou seja, a Inglaterra tinha, como eu falei lá no início, tinha bastante dinheiro para mandar fazer as máquinas, para patrocinar a produção das máquinas movidas a vapor, para substituir a mão de obra humana. Beleza? E tinha também uma burguesia altamente fortalecida. Os comerciantes, eles tinham dinheiro guardado. Então, eles puderam iniciar a compra, a confecção das máquinas para as suas fábricas. Beleza? Então, hoje nós ficamos com esse capítulo falando sobre a Revolução Industrial. Eu vou pedir a vocês agora que realizem as atividades do livro, já falei antes, né? Da página 20 à página... a página 39. Beleza? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Zap, né? Que vocês já têm aí no formato dos grupos de vocês, tá bom? Só lembrando, gostaria que vocês escolhessem um lugar em casa, reservadinho, né? Sem muito barulho do irmãozinho, de televisão ligada, levassem a sério esse momento de estudo, porque é um momento sério. Essa aula que nós estamos tendo aqui, nós teríamos na sala de aula. Tá? Como estamos impossibilitados de estarmos juntos numa sala de aula, nós estamos tendo essa aula à distância. Tá? Mas eu quero deixar claro que essa aula terá o mesmo peso
como se estivéssemos em sala de aula juntos, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e que Papai do Céu proteja todos nós, beleza? Até a próxima aula.